Fluminense joga mal, desperdiça grande oportunidade no grupo da Libertadores. Vasco, gerente de futebol, é apresentado, Pedro Martins, e é revelado que ele recebe um salário de atacante. No Vasco também, oposição e situação se juntam para tirar 777. Vasco da Gama com 3 novidades para o jogo de amanhã. Flamengo com força máxima ou Tite irá poupar também? Botafogo sem Tiquinho para o Clássico. E pode ter a estreia de Cuiabano. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fiquem conosco. Sou Leandro Loureiro e apresento o canal Os Grandes do Rio. Tamo junto. Meus amigos, a situação tá complicada no Botafogo. Tiquinho Soares não vai poder jogar, está lesionado. E tá rolando aquela improvisação, tá? Mas como o técnico joga com 4 atacantes, até o Eduardo, que é um meio-campo, entrando na função, vai fazer a função dos 4 atacantes, tá? Então estão sempre rodando, sempre em movimentação. Acredito que o Júnior Santos deve ficar mais centralizado, mas eles estão sempre em movimentação. Isso é interessante, tá? E o indicado a ganhar a vaga do Tiquinho é o Eduardo. E Cuiabano, o Davi do BBB, que esse é o apelido dele, ele possa estrear nesse clássico, tá? Para dar uma folga para o Hugo, já que o Botafogo só tem o Hugo no elenco e agora o Cuiabano. O Marçal está lesionado. Ao que tudo indica, o Flamengo terá força máxima no clássico contra o Botafogo. Tudo está conforme planejado do Flamengo, os descansos foram feitos necessários e o Flamengo está só se preparando para a Libertadores. Poupou os jogadores desse semana agora, do meio de semana na Libertadores, para jogar o clássico. E eu acredito que não tem mais ninguém para poupar, né? Ou o Tite vai inventar outra vez. Ele que está sendo muito cornetado pela torcida. Flamengo demonstrou interesse no atacante Luciano Rodrigues, do Liverpool do Uruguai, da seleção de base do Uruguai, jogador do qual o Vasco fez proposta no início do ano. E o preço de 12 milhões de dólares ou euros assustou o Vasco. Acho que era de dólares mesmo. Assustou o Vasco porque o jogador estava negociando também com o Feyenoord e o clube pediu 15. Nem Feyenoord, nem Vasco, Atlético de Madrid, ninguém foi. Palmeiras deu uma sondada agora esse ano, para substituir o Endrick. Bahia deu uma sondada também. E o Flamengo também está sondando o jogador. É um jogador muito bom, tá? Realmente é muito bom. Eu queria muito que na época o Vasco sondou ele, que ele viesse pro Vasco. Agora o Flamengo entrou na briga. Entra para comprar. Vai deixar o Palmeiras pegar? Ou vai deixar ele ir pra Europa? Igual o Flamengo perdeu o Luizito Soares. Para quem não lembra, o Luizito foi oferecido ao Flamengo na época de que era novinho, com 22, 23 anos. E o Flamengo recusou. E aí, vai deixar passar mais uma vez? Flusão joga mal. Um time fraco que é o Cerro Porteño. E o Fluminense não consegue vencer. E agora? Fábio foi eleito o nome do jogo. Um time fraco, o Fluminense ainda quase perdeu. Sabe aquele jogo que dá sono? Se você perdeu o jogo, perdeu nada. Só perdeu a defesa do Fábio. Fora isso, cara, nada. Jogo horrível, ruim. Realmente, o Fluminense não mereceu a vitória. Vamos ver se contra o Corinthians vai ser assim ou o Diniz vai poupar. O Diniz não tem muito esse costume não, né? Mas vamos ver como é que vai ser o Fluminense no próximo jogo. Porque ficar com posse de bola não tá adiantando de nada. No Vasco está uma crise tremenda. Oposição e situação, enfim, se uniram. Oposição e situação deram as mãos, mas em prol de tirar a 777 do Vasco. E eu torço por isso, tá? A 777 não está investindo, está quebrando. Então sai, vende para alguém que possa investir, porque foi essa a intenção de vender o Vasco. A situação está tão grave que Salgado e Osório, e o Duque Estrada, Osório, sei lá quem era o outro, se retiraram da cadeira do conselho da 777. A situação está tão vergonhosa para eles pelo que eles fizeram ao Vasco e venderam para uma empresa quebrada que eles se retiraram. E com isso o Pedrinho nomeou o Salomão, tá para a cadeira que o Pedrinho tem direito da vice-presidência lá do conselho. A situação do Vasco também, pelo que o Paulo André passou, não foi muito boa. O Vasco contratou o gerente de futebol Pedro Martins do Cruzeiro, de acordo com o Paulo André, pagando um salário de atacante. Então, irmão, esse cara tá ganhando bem. Veio com um salário muito alto pro Vasco da Gama.
Tem que ver o que está acontecendo, né? Será que a 77 contratou sabendo que não vai pagar? Tem essa opção também, né? Vasco com 3 mudanças para o jogo contra o Criciúma. Entram Medel, que voltou de viagem, entra Hugo Moura no meio-campo e entra Ryan. A dúvida está sendo no meio quem o Hugo Moura vai tomar a vaga. Do Galdames, do Sforza ou do Cocão. O Ryan está tomando a vaga do Rossi. E o Medel retorna para a zaga, né, ao lado do Léo. São essas informações do Vasco para enfrentar o Criciúma. Payet está poupado para o Fortaleza, quarta-feira. Provavelmente o Payet não enfrente o Criciúma, não entra em momento algum, que ele ainda não aguenta o tempo todo. Então não vai sobrecarregar num jogo que dá para o time ganhar sem ele, tá? São essas as informações de hoje, espero que tenham gostado. Curta o canal, compartilhe. Hoje foi difícil fazer, estou na rua, mas estamos juntos. Vou ver se eu consigo fazer uma da Libertadores, minha análise. Tamo junto, pessoal.